Olá pessoal, estamos iniciando a segunda aula do curso de Java para concursos. Este é o terceiro módulo. Na primeira aula a gente trabalhou com números, agora nós vamos trabalhar com o tempo. Existem ao menos duas classes que a gente utiliza quando estamos trabalhando com datas e tempos. A primeira é a java.til.date, uma classe normalmente utilizada para representar datas e tempos. Date é a classe que representa a data. A segunda classe bastante utilizada é a java.til.calendar, que é utilizada para manipular datas. Ligando logo o nosso aviso, eu não vi questões que cobrassem essas classes, mas elas fazem parte do core Java, então elas podem ser cobradas a qualquer momento. Você aqui vai estar partindo na frente dos seus candidatos. Então, recapitulando, a classe Date representa uma data. A classe Calendar é utilizada para manipular datas. Date tem dois construtores que você pode utilizar sem problemas. O resto está deprecated, ou seja, caiu em desuso. O construtor sem argumentos, o public date, cria uma data que representa a data e o tempo atual. O segundo construtor que vocês estão vendo aí, que recebe como argumento um long, ele cria uma data que representa um número específico de milissegundos, onde esses milissegundos, na verdade, é o long, desde 1º de janeiro de 1970 à meia-noite. O long que você passar como parâmetro de entrada nesse construtor vai ser a quantidade de milissegundos entre 1º de janeiro de 1970 e a sua data que será retornada quando você chamar o construtor passando como argumento long. Beleza? Beleza. A classe Date ela tem vários métodos úteis. Vou trazer para vocês os dois mais famosos, o After e o Before. Ambos são públicos e ambos são boolean, retornam boolean, ou seja, eles vão retornar verdadeiro ou falso. Eles são chamados em cima de uma data que já existe, então você vai ter uma construção mais ou menos como data 1, after, abre parênteses, data 2, fecha parênteses. Se a data 1, então pensando no after, ele vai retornar true. Se a data é posterior, é after, a data que é passada como argumento, ele vai retornar false se a data é anterior à data que é passada como argumento. Beleza? O before, depois, traduzindo, é o contrário. Se a data a qual você chamou o método before for depois que o date, que você está passando como argumento, isso é true. Se for anterior, é false. Beleza? Então vamos ao exemplo para deixar bem claro. Na primeira linha eu estou criando a data D1 e estou dizendo que ela vai receber a data que está 1000 milissegundos depois de 1º de janeiro de 1970. Date D1 igual a new date, passando como argumento o long 1000. Na linha 2 eu tenho date D2 igual a new date 1001. Passei o argumento 1001, então D2 corresponde à data que está a 1001 milissegundos de 1º de janeiro de 1970. Ou seja, D2 é posterior a D1. Na linha 3 eu estou testando se D1 é before, é antes de D2. Se isso for verdade, a linha 4 será executada. Se isso não for verdade, a linha 6 será executada. Veja aí na linha 3, if D1.before, abre parênteses, D2, fecha parênteses. Ou seja, se a data D1 for before, ou seja, anterior à data D2 que está passada como argumento, será executado o código que está na linha 4, que é nada mais nada menos do que system.out.println imprimir D1 anterior a D2. Isso é verdade, vai ser impresso na tela D1 anterior a D2. Caso não fosse, a gente chamaria o bloco else, e dentro dele teria na linha 6 o system.out.println, abre parênteses, e uma string D1 depois de D2, e essa string seria apresentada na tela. Não é o caso. Muito bem, é isso que eu queria trazer para vocês da classe Date, que pertence ao core Java. Primeiro que ela tem dois construtores válidos. O vazio, que retorna a data atual, e um que recebe um long como argumento, que é a quantidade de milissegundos depois de 1º de janeiro de 1970. E tem dois métodos bastante úteis, que são bastante utilizados, o before e o after. Tranquilo? Meus queridos, classe Calendar. Antigamente a gente utilizava algumas funções do date, da classe date, para retornar componentes da minha data. Por exemplo, eu queria saber o mês referente àquela data. Eu usava um método lá de date. Hoje esses métodos estão todos deprecated, todos caíram em desuso.
nós utilizamos a classe calendar para pegar estes componentes de uma data, para manipular datas. Para isso, primeiro a gente precisa criar uma instância de calendar. Para a gente obter um objeto da classe calendar, a gente utiliza o getStance, o método getStance. Estão vendo aí a assinatura dele? Public static, eu não preciso ter um calendar iniciado. Ele vai retornar um calendar, e o nome dele é getStance, e a gente passa como argumento um local, um locale. Esse local vai depender de onde você estiver programando. Se você estiver nos Estados Unidos, você vai botar US. Se você estiver no Brasil, PT e por aí vai. Se você deixar ele vazio, ele vai retornar o padrão. O outro método que a gente utiliza é o setTime. O setTime serve para associar uma data, por isso que ele recebe como argumento date, a um calendar que já existe. Então, recapitulando, o getStance você cria um calendar para poder utilizá-lo. Ele é um método que vai retornar um objeto da classe calendar. Veja que você não utiliza o new aqui. E o setTime você associa uma data que você passa como argumento a um calendar que já foi criado. Veja aí nesse exemplo aí rapidinho. Na linha 1 eu tenho um calendar C, o objeto C, uma variável de referência C que vai apontar para um calendário. E ele vai receber calendar.getStance, ele vai receber uma instância de calendar. Agora que C aponta para uma instância de calendar, eu vou na linha 2 e faço c.setTime minha data. E passo uma data, o nome dela é minha data, para dentro do meu calendário. Agora eu posso manipular essa minha data. Tranquilo? Como assim manipular, professor? O que é que eu vou manipular? Veja aí, ó, o método getTime, por exemplo, retorna a data armazenada em uma instância de calendar. Por isso que ele retorna um date. Está vendo aí na assinatura? Nós temos público, temos um file, ou seja, ele não pode ser sobrescrito, e ele retorna um date. Voltando ao exemplo anterior, se eu fizer c.getTime, eu vou retornar a minha data. Tranquilo? Estou trazendo aqui por alto, pessoal, você não precisa saber programar, você não precisa ter uma experiência prática de calendar e de date. Para mim, se você tiver noção do que são esses métodos e para que eles servem, você já está um passo à frente do seu concurseiro que nunca viu isso. E esse assunto vai ser cobrado. Para obter um pedaço de uma data, como um mês, um ano, uma hora, nós usamos o método get. Uma primeira olhada na sua assinatura não vai revelar muito de como a gente utiliza esse método. Está vendo aí? Ó? Ele é público, ele vai retornar um inteiro, e a gente passa um inteiro campo. Os campos possíveis são calendar.year, calendar.month, calendar.date, calendar.hour e por aí vai. O grande detalhe é que, como vocês estão vendo essas letras em caixa alta, isso são constantes do tipo primitivo int. Por isso que quando você passa no método get um campo desses, como por exemplo, passa ali get calendar.year, você está passando um inteiro que representa o ano. É um númerozinho que representa um ano. Beleza. Voltando àquele exemplo anterior que a gente tem o C, o calendar C, que tem dentro dele a minha data, se eu fizer c.get calendar.year, isso vai retornar um inteiro que representa o ano que está armazenado naquela data, minha data. Beleza? Essa é a ideia do get. Então saibam que o getStance ele vai retornar um calendar. O setTime vai associar uma data a um calendário. O getTime vai retornar essa data. E o get você passa um campo e retorna um pedaço da sua data. É isso que vocês precisam saber, pessoal, aqui. Formatação de datas. A gente utiliza a classe java.text.dateFormat. A gente pode utilizar, vocês vão ver que existe outra forma mais tranquila de formatar a data. Você passa um dos estilos, passa como argumento um estilo. Se eu estiver utilizando um locale lá dos Estados Unidos, o estilo short, ele vai retornar uma data nesse formato aí. Mês, ano, dia, mês, dia, ano. O médium ele retorna o mês como uma sigla, December. O long ele vai retornar o nome do mês por extenso. E o full ele ainda retorna o dia do ano, o dia da semana. Precisa saber esses estilos? Não sei. Quem formata a data, quem apresenta a data quando está programando, utiliza.
Do mesmo jeito que a gente utiliza um getStance para pegar um calendar, a gente pega o getStance para pegar um dateFormat. O dateFormat vai ter dois métodos, um format, que é utilizado para formatar, e o parse, que você pode utilizar para converter uma string em data. Então, vamos dar só uma olhada nas assinaturas desses métodos. Está aí o public static dateFormat getDateStance, que é para retornar um dateFormat, que você utiliza para formatar. Vou mostrar o exemplo já já. O public final string format, ele retorna uma string formatada daquela data que você passou como argumento. O public date parse string s, ele vai receber uma string e vai retornar uma data. E o detalhe é que o parse pode lançar uma exceção, a parse exception. Olha aí o exemplo, pessoal, para a gente ver tudo isso que a gente falou agora. Linha 1, eu estou importando a classe java.text.dateFormat, que é para formatação de datas. Linha 2, eu estou importando a minha exceção, java.text.parseException. Linha 3, eu estou importando a classe data, java.till.date. Linha 4, eu tenho a minha classe, dateFormatTest. Linha 5 tem o único método dessa classe, que é o main, onde a gente vai executar o nosso programa. E vamos ver o que é que temos nesse programa. Primeiro, na linha 6, eu criei uma variável de referência L, que vai apontar para um dateFormat. Estou pegando uma instância de dateFormat por meio do método dateFormat.getDateStance. E estou passando como argumento o meu estilo, o dateFormat.long. Ou seja, eu vou retornar um objeto que trabalha formatando datas e retorna essas datas no formato long. Lembra do long qual é? É o mês por extenso, o dia e o ano. Na linha 7 tem meu dateFormatF, que é mais uma variável de referência que aponta para um objeto que formata datas, o dateFormat. E ele vai receber, essa variável de referência vai receber dateFormat.getDateStance, passando como argumento dateFormat.full. DateFormat é a classe dateFormat. O getDateStance é o método estático que retorna dateFormats, objetos da classe dateFormat. E o dateFormat.full é o argumento que é passado para dentro, é um argumento que indica o estilo, é uma constante, vocês estão vendo aí, o nome em caixa alta. E o full, vocês lembram dele, né? É o dia da semana, o mês por extenso, o dia e o ano. Então, recapitulando, na linha 6 eu criei a minha dateFormatL, que formata datas no formato long. E na linha 7 eu criei minha dateFormatF, que formata datas no formato full. Muito bem. Linha 8 e linha 9 é um exemplo de como você apresenta na tela uma data formatada. Eu simplesmente uso o método format. Veja aí na linha 8, system.out.println, l.format. L é o objeto formatador de datas. Format é o método para formatar, que vai retornar uma string formatada. E passo como argumento newDate. Vazio, ou seja, é a data e hora atual. Eu passei a data e hora atual para dentro do método format, que vai formatar essa data no formato long, no estilo long, vai retornar uma string que vai ser apresentada na tela. Na linha 9 eu estou pegando o f e estou formatando do mesmo jeito. Vejam aí, ó, f é um objeto que formata datas, ele tem o método format, que vai retornar uma string de uma data que está sendo passada como argumento formatada, e a data que está sendo passada como argumento é o newDate. Tranquilo, pessoal? O meu querido dateFormat, ele também tem um método de parse, que é o método que transforma uma string em uma data. Veja aí que na linha 10 eu estou tentando rodar esse método. Ele vai retornar uma exceção, por isso que eu só estou tentando. Estou usando a cláusula try. Dentro dela está lá, dateD, criei uma variável de referência que aponta para a data, D, e ela vai receber l.parse e a minha string December 2,2006. Como L está no formato long, ela vai receber strings que estejam respeitando o estilo long e vai retornar a data que representa esse estilo long. Então vai ser armazenada a data 2 de dezembro de 2006 dentro do meu D. Tranquilo, pessoal? Caso alguém passasse uma string que não estivesse no estilo long, a gente teria um erro, que seria pego na linha 12, que não faz nada, mas é o bloco getParseException, sem nenhum
comando dentro. Um detalhe que vocês têm que ter na cabeça é a questão da tolerância de date format. A tolerância refere-se a quando ou não uma regra estrita vai ser aplicada no momento do parsing. Por exemplo, se um date format ele é tolerante, ele vai aceitar a string Jan 32 2011, 32 de janeiro de 2011. A gente sabe que essa data não existe, mas como ele é leniente, ele é tolerante, minha querida máquina virtual Java vai receber essa string 32 de janeiro de 2011 e vai convertê-la para a data 1º de fevereiro de 2011. Como 32 não existe, ele joga para o dia seguinte no calendário, que é o 1º de fevereiro. Beleza? Se date format não é leniente, não é tolerante, ele não vai aceitar datas que não existem. Por default, por padrão, date format é leniente, é tolerante. E nós temos dois métodos para tratar deste problema. O primeiro é um método que vai retornar um boolean, vai retornar verdadeiro ou falso, ele simplesmente testa se aquele date format é leniente ou não. Está aí a minha querida assinatura para vocês terem uma noção. E o segundo, ele vai alterar esse valor de tolerância. É o método setLeniente. Ele não retorna nada, porque simplesmente o que ele faz é alterar a tolerância do meu objeto dateFormat. Por isso você passa um boolean como argumento que vai ser true ou false, se é tolerante ou não. Nós temos também a classe SimpleDateFormat, que permite usar máscaras, padrões. Essa é a classe que eu prefiro usar na hora que eu estou formatando uma data para apresentar na tela. Veja como ela é simples. Bem mais simples que o dateFormat. Por isso que o nome dela é SimpleDateFormat. Primeiro eu importo essa classe na linha 1. Veja um exemplo logo aí direto, rápido. Na linha 1 eu estou importando essa classe. Na linha 2 eu estou importando a classe date, que eu vou utilizar no meu exemplo. Na linha 3 eu tenho a classe SimpleDateFormatTest para testar o uso dessa classe. Na linha 4 está o meu main. E eu começo na linha 5, meu main, criando uma string. Chamei ela de pad e ela recebe uma máscara. Estão vendo aí, ó? Dia, dia, mês, mês, ano, 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 ano. Na linha 6, eu estou criando o meu objeto SimpleDateFormat por meio do new, mais o construtor passando a minha string como referência. Está aí, linha 6, ó, SimpleDateFormatF, meu objetinho F, igual a new SimpleDateFormat, passando como argumento o pad, que é a minha string que eu criei na linha anterior. E agora, com simplicidade, eu uso o método format, que também existe em SimpleDateFormat, para retornar datas formatadas, conforme vocês estão vendo na linha 7, system.out.println, f.format newDate, pegando a data atual, formatando no formato que foi passado como argumento na minha criação do meu SimpleDateFormat, ddmnyyyy, e estou jogando na tela por meio do método system.out.println. Beleza, pessoal? Isso é o que eu tinha para falar para vocês de trabalhando com o tempo, das classes que estão no Core Java, Date e Calendar, além do dateFormat e do SimpleDateFormat. Saibam pelo menos para que serve cada uma dessas classes, que o nosso querido examinador pode fazer uma questão simples perguntando para que serve essa classe ou para que serve o método X da classe tal, e você vai conseguir acertar porque você viu a nossa videoaula. Daí vamos aos exercícios. Nesta primeira parte a gente trouxe apenas 2 exercícios, que são exercícios relacionados à classe Math. Lembra lá da classe Math, da primeira aula? Que é a classe que tem operações matemáticas dentro dela? Muito bem. Tem um detalhe, vocês podem até ficar com raiva de mim. Mas eu quis trazer para os métodos da classe Math que eu estou jogando aqui, que eu estou utilizando aqui, eu não coloquei lá na parte teórica. Então, na hora que você fizer o seu resumo dessa minha videoaula, coloque esses métodos dentro do seu resumo. Tenham cuidado com isso. A primeira questão é da Sesgran Hill, Casa da Moeda, foi em 2012. Qual o método da classe Match? Eita, que a minha Sesgran Hill já começou com erro de digitação, mas ninguém entrou com recurso, é um recurso polêmico, porque você percebe que é classe Math, mas que cargas d'água é classe Match? Se você colocasse Match numa prova discursiva lá da Sesgran Hill, você ia perder ponto, não é verdade? Então, se o meu querido examinador está usando Match, ele também merece perder ponto. Então, qual é o método da classe Math que retorna o menor número inteiro maior ou igual ao valor dado?
Ou seja, qual é o método que retorna o que a gente chama em matemática do piso daquele número. Você passa um número decimal, tipo 1,7, e quer saber qual é o menor número. Não é arredondamento. 1,7 arredondado dá 2, não é verdade? Mas 1,7, você quer saber o piso, você vai ter 1, que é o menor número inteiro antes desse número. Ou igual. Se você passasse 1.0, ele iria retornar 1. É o piso. Do mesmo jeito você tem o teto. Qual é o teto de 1,3? É 2. É o número inteiro maior ou igual ao número que você passou como argumento. Vamos ver as opções. Value of está fora da classe Math. Handle, que está na letra B, é um método da classe Math, anota aí, que retorna um número randômico. Um double randômico. Floor é o piso. Veja que eu me confundi. Ele está pedindo qual é o método que retorna o menor número inteiro maior ou igual ao valor dado. Ou seja, ele quer o teto. Floor, em inglês, é piso. E floor é o método da classe Math que retorna o piso de um número que é passado como argumento. O piso é o maior número inteiro menor do que aquele número que está sendo passado. E o seio, que é a nossa resposta, que é teto, em inglês, é o menor número inteiro que é maior do que aquele número que é passado, entendeu? Se eu chamar seio, passando como argumento 2,7, ele vai retornar 2. E min é o método que está lá, que ele vai retornar o menor de 2 números. Também é da classe Math. Aqui, pessoal, para fechar essa aula, é uma questão mais complicadinha que vai exigir de você algumas operações matemáticas básicas, que é da nossa querida FCC, Fundação Carlos Chagas, do TRE Será 2012. Considere o fragmento de código Java a seguir. Está aí meu fragmento de código, e ela pede os valores que serão armazenados na variável R1, R2 e R3 são... Você aqui vai fazer um teste de mesa, como eu estou... E vai colocar, lembra lá do teste de mesa do primeiro módulo de Java? Você faz uma tabelinha, coloca as variáveis que estão sendo pedidas, R1, R2, R3, e vai armazenando em cada linha os resultados que estão sendo armazenados nessa minha tabelinha. Aqui eu vou um pouco mais rápido. Vamos ver o código. Primeiro, meu querido programador criou um monte de double. O A, o B, o C, o D, o E, o F, o R1 e o R2. R1 e R2 é... Tô de olho neles, pessoal. E criou um boolean, o R3. Daí ele disse: A é 2, B é 3, C é 5, D é 3, E é 10, F é 1. Daí, nessa linha aqui, tá vendo aqui a linha? Nós temos o R1. E ele vai ser o retorno do método poll, que é o método estático, por isso eu boto o nome da classe antes. E o método poll, anota aí nos seus resumos, ele vai retornar B elevado a A. Primeiro argumento elevado ao segundo argumento. Quem é B? 3. Quem é A? 2. Quanto é 3 elevado a 2? 9. Então, esse pedaço aqui do código é 9. Beleza? Vamos ao segundo pedaço. E dividido por A mais B. Vezes D. Quem é A mais B? A é 2, B é 3, aqui tem 5. Veja que a gente aqui tem um operador de divisão e um operador de multiplicação. Como eles têm a mesma ordem de preferência na execução, ele vai ser executado isso da esquerda para a direita. Quem é? 10. 10 dividido por 5 dá quanto? 2. Vezes D, que é 3. 2 vezes 3, 6. Então esse primeiro pedaço aqui é 6. E o último pedaço é A vezes C mais D. A é 2, C é 5. 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. 9 menos 6, 3, mais 13, 16. Então, ó, minha querida letra A já foi para o espaço, porque R1 não é 15, e a minha letra E também foi para o espaço. Vamos à segunda continha. SQRT, square, ele vai retornar a raiz quadrada do número que eu estou passando como argumento.
Anota aí que é mais um método do MEF. Qual é a raiz quadrada de R1? Quem é R1 mesmo é 16. Qual é a raiz quadrada de 16? É 4, pois 4 vezes 4 é igual a 16. Então aqui, ó, 4 vezes B. 4 vezes 3. Isso aqui dá 12. 12 mais 12 mais 10, 22. Menos C vezes A. Menos 5 vezes 2, que é 10. 22 menos 10 dá 12. Então, ó, 12 e 12. Letra D, saco. Finalmente tem o meu R3. Veja que R3 é Boolean. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. E ele está recebendo como atribuição uma expressão booleana. Por que eu sei que ela é booleana? Porque ela vai retornar um boolean. Por que eu sei que vai retornar um boolean? Porque tem aqui no meio o meu operador, exclamação igual, é diferente de. Se esse primeiro pedaço for diferente desse segundo pedaço, isso vai retornar true. Se não, vai retornar false. Eita, quanto é? Vamos ao primeiro pedaço. R1 mais B. R1 é 12. Opa, R1 é 16. E B é 3. 19. Tá aqui, né? 19. Quanto é R2? É 12. Mais D, que é 3, 15. 19 é diferente de 15? É. Então, isso aqui retorna true. Então, a minha letra é a letra B. Captaram, pessoal? Muito bom, né? Vimos aqui nessa questão o método POU, que é o primeiro argumento elevado ao segundo argumento, e o método SQRT, Square, que é a raiz quadrada do argumento. Anota aí esses dois no seu resumo. E com isso terminamos a aula 2. Está aqui meu gabarito. E daqui a pouco, pessoal, a gente volta a falar de um tema lindo, que são interfaces e classes abstratas.